Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. Sou Celso Deretti, missionário aqui da Arquidiocese de Florianópolis, estado de Santa Catarina. Hoje uma alegria imensa, estamos aqui na chácara da Dona Luzia Kremer, que é uma serva de Deus, muito perseverante. É um lugar chamado Sétimo Céu, tem toda uma história de fé, de cuidado, é um lugar muito lindo. Então nós estamos aqui no encontro de confraternização de membros do nosso grupo de vigília de adoração. A nossa adoração, que ela é mensal, é uma vez por mês, nós fazemos uma vigília de adoração, e agora nós iniciamos também os nossos encontros de formação. É uma escola de santidade, a nossa meta é a santidade. Então é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre a santidade. Hoje, dia 22 de setembro de 2024, primeiro dia da primavera, e interessante porque o Papa João Paulo II disse que a igreja ela vive uma nova primavera, né? Onde floresce, tudo floresce, depois de um longo inverno, tudo reaparece com brilho, com cor, com sabor, com perfumes. Então, nós estamos vivendo essa nova primavera na igreja. Como diz o Papa Bento XVI também, uma revolução silenciosa está em andamento dentro da igreja. Nós cremos nisso e, claro, nós somos protagonistas dessa revolução silenciosa, né? Que tem como agente principal o Espírito Santo. Então, por isso nós vamos iniciar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria. São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que odeiam. Senhor Jesus, nós submetemos ao teu senhorio essa pregação, esse dia, este grupo que aqui está, o mundo inteiro, a nação brasileira, toda essa natureza, a cidade de Antônio Carlos, que deu tantos padres para a igreja, até bispo. Nós queremos te louvar nesse dia, Senhor, engrandecer o teu nome, o teu poder, a tua glória, e pedir, Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor, para que nos nossos dias se repitam os sinais e os prodígios, como de um novo Pentecostes. Nós pedimos isso em nome de Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora das Graças. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então nós vamos falar sobre a santidade perfeita. Vamos tomar o texto da segunda carta de Pedro, capítulo 1, de 3 até o 10. Então quem trouxe a palavra de Deus, você pode abrir segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 3 até o 10. Muito bem. Esse texto aqui ele é um dos textos mais lindos das Sagradas Escrituras. Aliás, nós estamos aqui no mês de setembro, mês da Palavra de Deus, eu não me canso de repetir. Olha, você que está me vendo pela internet, entenda uma coisa, a Bíblia, isso é muito importante, a Bíblia não é um livro que fala de Deus. Porque livros que falam de Deus existem aos milhares, mundo afora. Você pega, por exemplo, maçonaria. Os escritos deles falam de Deus, teosofia, logosofia, cientologia, Rosa Cruz, Seixonoye, meditação transcendental, tem uma infinidade, espiritismo, tem uma infinidade de doutrinas, crenças e seitas até que falam de Deus, certo? E não falam do Deus que é revelado, certo? Não fala da revelação de Deus, é um conceito humano, baseado numa concepção humana de Deus, e que muitas vezes não tem nada a ver daquilo que foi revelado por Deus. Aqui está, qual é a diferença? A Bíblia é o próprio Deus falando pessoalmente para cada um de nós. Por isso a Bíblia ela não é um livro, a Bíblia é uma pessoa, correto? A Bíblia é uma pessoa, é uma palavra viva. É uma palavra que cria aquilo que ela anuncia, desde que haja o quê? Fé, certo? Então, se há fé, se você coloca a tua fé
na palavra de Deus, nas promessas de Deus, o que Deus promete na sua palavra se realiza, se concretiza. Por isso que a gente diz que a fé, ela traz à existência aquilo que nós cremos ou esperamos, certo? E obviamente que toda fé ela tem um preço, você precisa pagar um preço. E quando você paga o preço, você vê realizada a glória de Deus. Por isso que Isabel, quando Maria visita a Isabel, o que Isabel diz? Feliz és tu que creste, porque se hão de cumprir as coisas que da parte de Deus. Lembra que eu falei há pouquinho? Que da parte de Deus te foram ditas, não da parte dos homens. Então, cuidado em quem você coloca a tua fé, a tua confiança. Cuidado com as falsas doutrinas, os falsos profetas. Cuidado. Nós cremos na palavra revelada, certo? A palavra de Deus, o autor da principal das Sagradas Escrituras, quem é? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Que usou, obviamente, de mãos humanas, de homens, mulheres, para colocar aquilo que é verdade da nossa salvação. Por isso, sempre que você abrir a sua palavra, quando você estiver em oração, sob a moção do Espírito, lembre-se, é Deus falando para você. É Deus falando pessoalmente para você. E que dó, né, que a maioria de nós, especialmente nós católicos, nem sequer temos a palavra. Não é? A maioria nem sequer tem a palavra. Apenas isso. É uma coisa inaceitável. Então, inclusive nós vamos fazer aí um grande esforço para nós disseminarmos a palavra de Deus, né, através desses nossos encontros. Então, veja, dito isso, nós vamos ler a palavra agora como palavra de Deus. Deus, e olha, quando eu falo de Deus aqui, queridos, entenda uma coisa muito importante. Você já mentiu para alguém? Já? Quantas vezes, né? Não é? E já mentiram para você? Quem não mentiu, né? Meu Deus, quanta mentira, mentirada. Agora na campanha política, então, eita, né? Metade é mentira e metade dá para desconfiar. Então, raras exceções, né? Eu conheço alguns políticos que são muito santos. Conheço, graças a Deus, né? Que saíram das fileiras da igreja, da renovação carismática, de outros movimentos. São homens sérios, homens de Deus, mulheres de Deus. Então, Deus seja louvado. Mas veja, lá em Romanos capítulo 3, diz assim: todo homem há de ser considerado mentiroso e somente Deus há de ser considerado veraz. Certo? Então, o segredo de uma vida abençoada, livre, feliz, é você submeter a tua humana vontade à palavra de Deus, que é a divina vontade. Fazendo isso, você será uma pessoa livre, uma pessoa feliz, mesmo em meio às tribulações, às lutas, os problemas, certo? Mas você tem a palavra de Deus, que te dá direção, força, que te dá coragem, que te dá ânimo, que te dá alegria. Veja, então, quando a gente prega a palavra de Deus, essa palavra ela tem o intuito de nos libertar, certo? Nos libertar do quê? Daquilo que nos amarra, que nos oprime, correto? Nos libertar dos maus condicionamentos, das mentiras que muitas vezes escravizam e não permitem que nós realizemos aquilo que Deus quer que realizemos. Certo? O reino de Deus, ele tem 3 pilares. O reino da divina vontade, né? Ele tem o propósito, o lugar e a ordem. Ou então a ordem, o propósito e o lugar. Certo? Então a palavra de Deus, ela vai te colocar no lugar que Deus quer que você esteja, na ordem, certo? Essa ordem, ela envolve a ordem espiritual, a ordem física, a ordem nos relacionamentos, a ordem nas finanças, a ordem em tudo. E o propósito. Será que
que estamos vivendo esses três pilares, e aqui a palavra de Deus vem nos libertar, certo? Vem nos lançar luz sobre as trevas que não nos deixam ver aquilo que Deus quer que nós enxerguemos. Qual é a lente por qual lente você está enxergando a vida, as situações que estão aí no teu coração? Então, veja, Deus quer colocar a lente de Jesus, que enxerguemos as coisas com os olhos de Jesus. E aí nós vamos ver as coisas como Deus quer que as vejamos, certo? E aí nós não vamos viver uma quimera, uma ilusão, uma enganação, porque nós estaremos firmados na verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? A palavra de Deus. Não é? Tem aquela música, né? A palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. Antiga essa música, né? Então vamos lá, vamos ver o que Deus quer nos falar agora. Aqui diz, 2 Pedro, capítulo 1, 3 até o 10. O poder divino deu-nos tudo o que contribui para a vida e a piedade, fazendo-nos conhecer, olha só, fazendo-nos o quê? Conhecer. Conhecimento da verdade liberta. Conhecer. Fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou por sua glória e sua virtude. Veja, queridos, aqui está. Deus chamou você para uma obra, para uma missão, para uma eleição. Isso é lindo demais. Lembra lá Jeremias capítulo 1? Antes que no seio de tua mãe tu fosses formado, eu já te conhecia e já te havia consagrado profeta das nações. Lembra? Antes de você ser formado no ventre da mãe, você já existia no coração de Deus. Isso é grande demais. E aqui diz, por elas temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas. Lembra que eu falei antes aqui? Quantas vezes as pessoas prometeram coisas e não cumpriram? Ou enganaram, ou trapacearam? Você acreditou no amor? Você acreditou em algo e as pessoas trapacearam? Veja, porque eram promessas humanas. Mas veja, pela fé, nós entramos na posse das maiores e mais preciosas promessas. Promessas de um Deus que não é homem para mentir. Aqui que está a beleza. Você pode apostar tudo na promessa de Deus, porque Deus, veja, pelo fato dele ser a verdade, de ser Deus, Deus ele não consegue contradizer a si próprio. Se você põe fé nas promessas de Deus, Deus se obriga a cumprir aquilo que ele promete. Veja como Deus é. Ele se obriga a cumprir aquilo que ele promete. Isso é maravilhoso. E aqui, diz aqui, a fim de tornar-vos por esse meio, olha isso aqui, meus irmãos, participantes da natureza divina. Participantes o quê? Da natureza divina. Estamos no caminho conversando sobre a ressurreição do último dia, né, vindo para cá, e lá citamos João capítulo 5, né, quando Jesus, por ocasião da segunda vinda de Jesus, os que estão nos túmulos sairão deles, uns para uma ressurreição de vida e outros para uma ressurreição de condenação. Então veja, os mortos que estão nos túmulos sairão dos túmulos. Será que a gente tem noção do que é isso, meus irmãos? Do que é a grandeza das promessas de Deus? A vida eterna. E aqui, quando nós ressuscitarmos, o nosso corpo, que estava no túmulo, ele vai se unir, vai ressuscitar e vai se unir à alma, que já está no céu ou no inferno. Então, e os que ressuscitarem para uma ressurreição de vida, aí sim vai se realizar essa promessa aqui, ó. Nos tornaremos participantes da natureza divina. E o fato é que pela fé nós já somos parte da natureza divina. Correto?
porque Deus ele já nos garantiu isso. Então, parte da natureza divina, aqui nós vamos entrar, queridos, naquilo que é uma escolha nossa. Uma escolha que determina o destino eterno da nossa alma, correto? Há pouco tempo, 2 dos nossos irmãos que participavam das nossas vigílias partiram para a eternidade. Nossa irmã Silvia e o nosso irmão, o José, o tio Zeca, né? E, vejam, eles escolheram o caminho da santidade, o caminho da piedade, como diz aqui, né? Aqui, ó, chamou por elas aqui, deu-nos tudo o que contribui para a vida e a piedade. Eles escolheram o caminho do céu. Eles escolheram o caminho da santidade. E claro, eles agora têm direito a tomar posse da herança. Da herança, como diz lá em Mateus 25, Jesus diz que ele vai reunir os cabritos as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. E ele vai dizer às ovelhas: vinde benditos de meu Pai, e tomai posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Certo? Veja, Deus tem um lugar preparado no céu para você, para mim. Já está preparado. Porque quando Jesus olha para os que estão à sua esquerda, ele diz o quê? Ide malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi preparado para uma alma humana. É uma escolha. É uma escolha minha. Então, veja, nós estamos aqui porque nós decidimos fazer uma escolha. Nós queremos ir para o céu. Nós rejeitamos as seduções do demônio. Aqui diz a palavra que por esse meio participantes da natureza divina, subtraindo-vos a corrupção que a concupiscência gerou no mundo. Certo? Veja, nós conhecemos muito bem o que é o mundo do pecado. O mundo esse mundo que é um mundo que infelizmente a maioria escolheu se pôr a serviço de Satanás. Uma vida de devassidão, de vícios, de bebedeiras, de farras, orgias, pornografia, adultério, traição, falsas doutrinas, corrupção. É o mundo que a gente conhece. Conhecemos muito bem isso. É o mundo da trapaça, é o mundo do satanismo, é o mundo da indolência, é o mundo do entretenimento sem fim, não é? É o mundo que declarou a morte de Deus. Certo? Mundo que declarou a morte de Deus. E hoje, parece que quanto mais rico o país, mais ateu é, né? Olha a Europa. Olha a Europa, Estados Unidos, Canadá, a Irlanda, que era um país tremendamente católico. Olha, claro que tem coisas maravilhosas acontecendo, mas a grande maioria das pessoas estão a serviço de Satanás. Você não pode nem mais usar um crucifixo, por exemplo, lá na França, não pode? O presidente da França, o Macron, o Macron, ele colocou como cláusula pétrea na Constituição o aborto. Não é nem lei, é cláusula pétrea, que não pode ser movida. Na Constituição. Aborto em qualquer mês. Isso é diabólico, isso é satânico. Esse cara vai para o inferno, mas não é o inferno, é o inferno dos infernos. É uma coisa medonha. E tudo que a gente vê por aí, a gente tem que estar muito atento, porque, deixa eu dizer uma coisa, queridos, tem muita gente caindo, gente de igreja, pregadores, padres, religiosos, religiosas, estão sendo seduzidos pelo mundo. Estão aqui perdendo aqui, ó, a confiança nas maiores e mais preciosas promessas de Deus, por causa da sedução do pecado.
Olha a castidade. Quem é que vive a castidade hoje? É muito raro se encontrar um casal de namorados que vive a castidade, tem casais, né, que não vivem mais a castidade. Olha a pornografia. Veja, então, a Bíblia diz, quem está de pé, cuidado para não cair. Eu preciso tomar todos os meios para que eu não caia na armadilha do diabo. Eu preciso saber que se eu não tomar as precauções, se eu não usar das armas ofensivas e as armas defensivas, eu vou cair. Até um ditado diz que quanto maior a altura, pior é a queda. Não é? Pior é a queda. Então, essa nossa escola de santidade aqui, ela tem essa meta de que a gente cresça ainda mais em santidade. A Bíblia fala em santidade e fala também em santidade perfeita. Nós podemos crescer ainda mais em santidade. Lá no final, quando Jesus promete na sua segunda vinda, ele diz assim, olha só que coisa incrível, ele diz aqui lá em Apocalipse 22, ele diz assim, olha, não seres esse texto profético deste livro, porque o momento está próximo. O momento está o quê? Pensa, irmãos. Pensa no dia da segunda vinda de Jesus. Quando haverá o julgamento, Deus vai separar o joio do trigo e vai pegar a palha, o joio, e vai jogar no fogo do inferno. Meu Deus do céu, vai ser só nego correndo atrás de missa, de igreja, e não vai ter mais. Acabou. O momento está próximo, meus irmãos, diz a palavra de Deus aqui. E o diabo, ele quer nos manter totalmente no mundo do entretenimento, da farra. É dinheiro, é só dinheiro, quero ficar rico, eu preciso ficar rico. Claro que nós precisamos de dinheiro, eu também preciso, mas parece que todo mundo, eu tenho que ficar rico. E ficar rico para comprar um apartamento para amante, comprar uma fazenda para lá, fazer orgias, farras, esquecer da missa, esquecer do sacramento, esquecer do confessionário, é só viagem, é só bebedeira, é só farra, é só compra, é só patrimônio, e não esquece o reino de Deus. Irmãos, tudo isso é bom, claro, viagem, quem não gosta de viajar, churrasco, sítio, tudo isso é maravilhoso, mas quando há serviço do reino de Deus. Carrão, maravilhoso, põe a serviço do reino. Seu celular está aqui gravando um iPhone, a serviço do reino de Deus, não a serviço da pornografia. Então veja, queridos, aqui o momento está próximo. O injusto faça ainda injustiças. O impuro pratica impurezas, mas preste atenção agora. O justo faça a justiça. O justo faça e o santo santifique-se ainda mais. E o santo santifique-se ainda? Ainda mais. Então veja, eu falei em santidade perfeita, correto? Você pode se santificar ainda mais. E para isso você vai precisar dar passos, certo? Um atleta, aqui temos um casal que tem uma filha atleta profissional, né? Não é? Filma ali, por favor, doutor Leonardo. Que o Marcos e a Mary têm uma filha que é atleta profissional. Levanta a mão ali, Marcos. Então, ali, ela é atleta profissional mesmo. Então, veja, ela alcança um estágio, mas se ela quer aumentar o seu rendimento, ela vai ter que fazer um esforço extra. Vai ter que se aplicar ainda mais para vencer um limite que ela já alcançou. Correto? Você, então, quais passos você está disposto a dar para crescer em santidade? Essa é a questão. Eu tomei uma decisão agora, né? Eu estava lendo o livro de Esther e ela lá jejuou 3 dias, né? Uma situação lá que estavam enfrentando, fora decretado a morte dos judeus, e ela jejuou 3 dias para que Deus intervisse, e Deus interviu. Então eu tomei a decisão, vou fazer o jejum de Esther 3 dias durante 3 vezes por ano. Na quaresma de São Miguel, no advento e na quaresma. 3 dias de jejum, só água. Certo? Porque eu preciso vencer o mal. Eu preciso dar um passo extra para
não cair, para não ser pedra de tropeço, né? Claro que custa, claro que custa. Por isso que fé não é superstição. Superstição, a pessoa faz um ritual, um rito, usa um amuleto, esperando que algo aconteça. Fé é sacrifício. É o quê? Por que muita gente não veio hoje aqui? Filma ali, por favor, doutor Leonardo. Por que muita gente não veio hoje aqui? Porque não quis o quê? Sacrifício. Não quis sacrificar o seu dinheiro para pagar gasolina, não quis sacrificar a sua cervejinha na beira da praia, não quis sacrificar o seu futebol, certo? Mas quem veio aqui, eu estou falando daqueles que foram chamados por Deus, certo? Quem veio aqui recebe a graça. A Bíblia diz: se o grão de trigo não morre, permanece só um grão de trigo, mas se morre, produz muito fruto. Então, fé, meus irmãos, você quer crescer na santidade, é preciso morrer para algo. Todo sacrifício demanda morte. E todo sacrifício produz vida. Vida nova, produz libertação, produz santidade, produz frutos. Amém? É ou não é? É ou não é? É lindo isso. Então veja, vale a pena. Vale a pena você se sacrificar pelo reino de Deus. Você, por exemplo, hoje as pessoas têm um medo terrível de sacrificar o seu dinheiro. Não é? Porque, como fala, né, dói no bolso, né? Eles costumam dizer, né? Dói no bolso, né? Então, mas se você não sacrificar aquilo que te é precioso, você nunca vai ter a posse, a realização das mais preciosas promessas de Deus. Certo? Porque você vai estar apostando em algo que não vai te dar aquilo que você espera. É igual, não, eu falei outro dia aqui, um pessoal conhecido meu puseram, na época, hoje se fosse 3 milhões na mão de um agiota, claro, com a promessa de que ganhariam fortunas, né? Até hoje não viram um tostão, perderam tudo. Porque o agiota já tinha cartas marcadas, ele já sabia que não ia devolver o dinheiro. Né? Era uma pessoa perversa. E o diabo é exatamente assim, ele sabe que no momento que a gente dá ouvidos às suas falsas promessas, nós vamos perder tudo. Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho irá salvá-la. Olha a Luzia aqui. Filma ali essa senhora ali, essa lady ali. A Luzia tem essa propriedade linda aqui, né? Ela podia estar fazendo um resort aqui, né? Alugar, caro. Colocou aqui a serviço de Deus, do reino de Deus. Tem um grande tesouro reservado no céu. Porque Jesus diz: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. É ou não é? Você não é inteligente, você não é um sujeito inteligente, bonitão, você não podia usar os seus talentos, a tua inteligência para o mal, para ser um grande criminoso, para ser de repente um homem perverso. Podia ou não podia? Se você colocasse os teus talentos a serviço do crime, você podia se dar muito bem. Só que daí você está o quê? No dia que a porta do inferno se abrir, está lá o lago, o tanque de fogo, onde estão todos os perversos, criminosos, os que negaram a Deus, né? É ou não é? É ou não é, meus filhos? Então veja, aqui é preciso que dar passos, meus irmãos. Eu não estou dizendo que você tem que fazer jejum de 3 dias. Se Deus falou para mim, é para eu fazer. Eu não sei o que Deus vai falar para você, qual é o passo que Deus vai falar para você fazer. Certo? E para isso você tem que escutar a Deus, meus irmãos. Escutar a Deus. Porque se você fecha os teus ouvidos à voz de Deus, o diabo vai falar para você. O mundo vai te seduzir. Veja, o tempo todo está entrando coisa na nossa orelha, nossos ouvidos. Então cuidado que você assiste na internet, está entrando ali, está te formatando. Está te o quê? Formatando. Então cuidado aquilo que você escolhe ouvir na internet, aquilo que você escolhe assistir, com quem você anda. As más companhias corrompem. Cuidado com as más companhias. As más companhias corrompem. Cuidado, tem pessoas endemoniadas.
E aqui diz, eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme as suas obras. Amém? A Santo Inácio de Loyola, a quem eu muito admiro, né? Ele diz assim, que fiz, que faço e que farei por ti, Senhor. Certo? Que fiz, que faço e que... Se você não fez nada até agora, comece, meus irmãos. Não fique assim, já pus tudo a perder, não tem mais jeito. Não. Comece agora, porque Jesus ele vai dar paga aos que começaram a trabalhar às 8, ao meio-dia e no meio da tarde vai dar a mesma paga. Lembra daquela passagem? Começa agora. A Bíblia diz que para Deus um dia é igual a 1000 anos e 1000 anos é igual um dia. E um dia Deus pode realizar na sua vida o que demoraria 1000 anos. Por um sim seu. Por uma obediência sua. Deus pode fazer algo maravilhoso. Mas, irmãos, é preciso escutar a Deus. É preciso tempo fixo de oração. Se você não tem pelo menos meia hora, o ideal seria 1 hora por dia de oração, mas... não tenho tempo. Mas o que você faz depois da meia-noite? Então, pelo menos uma meia hora de escuta de Deus com a palavra. Do contrário, irmão, como é que Deus vai revelar os segredos dele para você, os sonhos dele, os planos dele para a sua vida? Como? Queridos, é preciso começar, dar o primeiro passo. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você começa a rezar, começam 1000 coisas urgentes aparecem, né? Eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que resolver isso, eu tenho que, né? 1000 coisas aparecem, né? Tenho que lavar roupa, tenho que lavar o carro, tenho que tenho que atender isso, tenho que atender aquela pessoa. Não. Irmãos, tempo é uma questão de prioridade. Você tem tempo e dinheiro para aquilo que você tem como prioridade na sua vida. É ou não é? Estou mentindo? Não. Você encontra tempo e dinheiro para aquilo que você tem como prioridade. Isso é a coisa mais certa da vida, né? Então, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo, meus irmãos. Veja, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo o que você deseja já é seu. Você sabia disso? Já sabia? Tudo que você deseja, que você já é seu. Tudo o que você precisa é viver pela fé. Quando Deus te colocou no mundo, Ele já sabia do carro que você ia ter, da tua casa, do teu trabalho, Ele já colocou tudo já no plano dele. As músicas que você ia ouvir, você está lá escolhendo a música, né? E aquela música toca profundamente teu coração, não é? Você começa a chorar às vezes, não é verdade? Foi Deus que já tinha suscitado essa música naquele compositor, porque sabia que você ia ouvir essa música. Foi tudo providência divina. Nós estarmos aqui hoje foi providência divina. Deus já tinha planejado esse dia para nós desde toda a... Irmãos, mas aqui está. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Nós temos aqui um casal de médicos, né, o doutor Leonardo e a doutora Yara. E veja, eles são de missa diária. E não tendo missa onde eles moram, eles vão a cata nos municípios vizinhos. Isso é maravilhoso. Não é incrível isso? É ou não é? Veja como quando a pessoa se decide por Deus, ela encontra. E a Bíblia diz que quem procura, acha. Quem bate, se abre. Quem pede, recebe. Então veja, irmão, busque, procure. Porque é sacrifício deixar aqui a cidade deles, viajar aí 30 quilômetros para achar uma missa, mas eles vão. E os frutos aparecem. Os frutos aparecem. Queridos, aqui está a fé. Olha só, a palavra de Deus diz aqui, 1 Pedro, caríssimos, você tem provações na sua vida porque às vezes as pessoas acham assim, como é que eu vivo a fé, o jejum, parece que eu não prospero,
parece que todo mundo dá certo para todo mundo, o cara nunca botou um pé na igreja, né? É igual nota de R$100 que não vai para a igreja, não frequenta a igreja, né? Então, parece que o cara prospera. Olha o que diz a palavra, Pedro, na sua primeira, olha, caríssimos, não vos perturbeis no fogo da provação, como se vos acontecesse alguma coisa extraordinária. Você está sendo provado, querido? Cara, é provação todo dia. O diabo é aquele que não cansa e não dá descanso. Certo? É provação, é chumbo grosso dia e noite, de tudo que é lado. A gente não tem, eu sempre digo, o missionário, um homem de Deus, uma mulher de Deus tem paz, mas não tem descanso. Se não é uma pessoa aqui à nossa volta que nos perturba, é o diabo mesmo, é o mundo, são esses políticos corruptos, né? Que infernizam a vida do povo e vão para o inferno por causa disso, né? Não é? Então, aqui, não vos perturbeis com o fogo da provação. Pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de Cristo, para que possais vos alegrar no dia em que for manifestada a sua glória. Amém? Irmão, pensa no dia em que a tua alma se desprender do corpo. Vai ser o dia mais lindo da sua vida. O dia da morte é o dia mais lindo da nossa vida. É o dia mais maravilhoso, porque aí você vai sair daquilo, como diz a palavra, né? Quando vier o perfeito, o imperfeito desaparecerá. Né? Agora vejo em parte, depois eu vou ver face a face. Você vai ver Deus, meus irmãos. Ai, ai, ai. Você já pensou você ver a Deus? Tem noção de quem é Deus, meu irmão? Tem noção de quem é Deus? Deus, ele supera infinitamente qualquer concepção humana. Não tem ninguém, não há ninguém capaz de descrever quem é Deus. A gente tem, assim, os grandes teólogos, Tomás de Aquino, ele teve uma visão que Deus mostrou para ele. Ele é o maior teólogo de todos os tempos, né? E quando ele teve a visão, ele disse, tudo que eu escrevi não passa de palha diante daquilo que ele viu. Quando você vê... Sabe o que é a eternidade? Eu vou repetir aqui. Sabe que as pessoas acham assim, né? Eu trabalhei como jornalista uns pares de anos aí, não é? E aí tinha um colega de redação, ele era boêmio, pinguço, meu pai do céu. Não estou condenando ele, mas, meu Deus, não procurava assim nada para mudar de vida, né? E ele, eu quero ir para o inferno porque o céu é um lugar muito chato. Ele dizia isso, né? Misericórdia, Senhor. E as pessoas têm essa noção de que o céu é um lugar enfadonho, né? Irmão, sabe o que é o céu? É você conhecer a Deus sem jamais chegar a conhecê-lo. E esse conhecimento de Deus é algo tão inefável que excede qualquer gozo, excede o gozo sexual, excede o gozo de uma picanha maturata, uma picanha ioli, excede qualquer coisa que você imaginar. Certo? E assim, o mistério, o que é o mistério? Deus é um mistério, né? Mistério não é um enigma que você soluciona. Mistério é como um leque, quanto mais você entra, mais se abre, mais ele se amplia. Então, quanto mais você conhece a Deus, mais amplia a realidade daquilo que você conhece. Isso por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Queridos, vale ou não vale a pena? E quanto é que dura a eternidade? Não tem fim. Não acaba e não tem fim. E não tem fim e não tem fim para sempre, para sempre, para sempre. E não acaba e não acaba. E não tem fim e não acaba. Né? Vamos repetir aquele exemplo que tem gente que fica bravo quando eu repito, mas vamos lá. Você imagina um diamante do tamanho do globo terrestre, né? Certo?
Imagina o globo terrestre transformado num diamante. O diamante é o material mais duro que existe. E a cada 1 bilhão de anos vem um passarinho e dá uma bicadinha. Quando esse passarinho conseguisse facelar, fazer desvanecer esse diamante, transformar ele em poeira, aí é o início da eternidade. Irmãos, agora pensa numa alma que passará a eternidade no inferno. Por falta de fé, por falta de piedade, por orgulho, por soberba, né? Certo? Né? Aqui tem uma dobradiça. Marcos, abre essa janela ali, por favor, e filma ali essa dobradiça ali. Vê se consegue baixar ali. Tem uma dobradiça ali nessa janela, né? Vê se você consegue abrir ela. Ali, ó. A dobradiça. Ela dobra e a janela se abre. Obrigado, Marcos. Sabe qual é a cura para a humanidade de hoje? Chama-se uma dobradiça. Colocar uma dobradiça aqui na coluna vertical da pessoa, para a pessoa se dobrar diante da palavra de Deus, diante da majestade de Deus. Porque o homem de hoje é um homem emproado, é um homem orgulhoso, é um homem altivo, né? Impertigado. A gente vê isso muito lá em Balneário Camboriú, né? Você vai lá na Avenida Atlântica, lá é só gente, porque eu sou, porque eu posso, porque eu tenho, né? Que eu moro lá no 100º andar, apartamento de 50 milhões, e a pessoa não move um dedo para as coisas de Deus. Não gasta um tostão para o reino de Deus. Eu pergunto, onde está o dinheiro para as missões? Onde está? Eu sou missionário em tempo integral, eu posso cobrar isso. Se eu fosse um charlatão, se eu fosse um enganador, não. Eu tenho que apresentar, eu sou missionário desde o ano 2000. Já fui 14 vezes na África, já escrevi 5 livros. Eu posso cobrar. Se eu fosse um mentiroso, eu ficava de boca fechada. Eu pergunto, onde está o dinheiro para as missões? Tem dinheiro para tudo, não é? Tem dinheiro para tudo. Você vai lá em Balneário, tem dinheiro, eles investem 50 milhões nisso, 100 milhões. Agora vão construir um prédio de 3 bilhões, né? 3 bilhões! Nada contra, eu não tenho nada contra isso. Eu me alegro em ver a prosperidade. Aliás, a igreja, quando o padre dá bênção com o Santíssimo, dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade. Quando nós estamos na vigília, qual é uma das intenções que a gente coloca lá, dentre as 80 intenções? Prosperidade completa. Para o município onde a gente faz a vigília. É ou não é? Estou mentindo? José, estou mentindo? Não, a gente reza pela prosperidade completa do município, onde a gente... Mas, irmãos, pelo amor de Deus, onde é que está o dinheiro destinado às missões? Tem alguma coisa errada? Nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos eles doam bem mais, né? Sim, tem gente generosa, claro. Então, tem alguma coisa errada. E a coisa errada é que o quê? Deus não tem mais importância para a maioria das pessoas. Não tem mais importância. Né? E as consequências vêm, meus irmãos. As consequências aparecem. Veja, se eu fosse dono da minha vida, eu não tinha preocupação. Se eu fosse Deus, né? Mas nós não somos Deus, irmão. Nós somos pó e cinza. Olha para teu braço aí. Dá uma olhadinha nesse teu braço aí. Isso aqui vai virar pó e cinza, querido. Isso aqui é pó e cinza, meu irmão. E se eu não tiver alguém para me ressuscitar dos mortos, eu estou perdido para sempre. Viu? Eu estou perdido para o dia da minha morte. Pensa no dia da sua morte. A Bíblia diz que vale mais ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque na casa onde há luto a gente pensa no fim. No fim da gente. Você precisa se certificar, querido, de que no dia da sua morte, no dia da minha morte, eu tenha alguém com poder para me libertar do poder da morte. E a morte, nós sabemos, é salário do pecado.
E somente uma pessoa que perdoa o meu pecado pode me livrar das consequências do pecado, que é a morte. Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, se você não se confessa há muito tempo, cuidado, você está colocando em risco a tua salvação. Eu sempre digo, o confessionário é a porta do céu. Certo? O confessionário é o quê? Se arrepende. Se arrepende enquanto há tempo. Olha, deixa eu falar aqui. Para além das portas do inferno não há mais arrependimento, não há mais redenção, não há mais pregação, não há mais vigília, não há mais Eucaristia, não há mais palavra de Deus, não há mais jejum, não há mais pregações, retiros. Querido, certifique-se de que tu e tua família estão a caminho da salvação, não da perdição. Cuidado com as seduções do mundo. Cuidado com a sedução do pecado, da impureza. Cuidado com a pornografia. A pornografia é um verdadeiro portal para os demônios. Querido, você sabia que a Bíblia diz assim, quando você se une a uma mulher ou a um homem, você se torna uma só carne com aquela pessoa? Mas a Bíblia fala com a mulher, obviamente. Significa que se você se unir sexualmente a uma pessoa que está endemoniada, os demônios que estão nela vão passar para você. Que se torna uma só carne. Quando você vê um vídeo pornográfico, você está fazendo sexo com aquela pessoa. Porque Jesus disse, se você olhar com desejo de possuir uma mulher, você já adulterou com ela. Os demônios, a pornografia são verdadeiros portais por onde os demônios entram nas almas. E claro que é uma luta difícil, porque quanto mais tempo a pessoa está afundada no vício, mais difícil é sair. Mas deixa eu dizer, assim como você entrou, dá um jeito de sair, querido. Ninguém te obrigou a entrar, você tem que dar um jeito de sair. Foi você que entrou, dá um jeito de sair. E veja, Deus te dá todos os meios para você ser liberto. Certo? Deus te dá todos os meios. A Bíblia diz, o Catecismo da Igreja diz que não há pecado, por maior que seja, que a Igreja não possa dar o perdão. Não há pecado. Você pode dizer assim, não, eu não tenho jeito. Eu estou condenado, eu sou uma alma perdida. O pessoal diz que custa dar, né, para quem está no inferno, que custa dar um abraço no diabo. A gente ouve as pessoas falar isso, né? Não, irmão, você tem perdão. O único pecado que Deus não perdoa é o pecado que você não se arrepende. Se há arrependimento, se há contrição, se há o desejo de mudar, de romper com o pecado, Deus ele te perdoa. Igual o filho pródigo. Mas veja, aqui está. Lembra que o seu filho pródigo, ele deixou a sua casa e acreditou numa falsa promessa. Foi ou não foi? Lembra o que eu falei no início? Ah, eu vou ser livre, é uma ilusória liberdade. Tem muitos padres, tadinhos, que deixam o sacerdócio achando que vão ter uma vida maravilhosa, né? E Deus os escolheu para serem felizes no sacerdócio. Que diz, né? Vocação acertada, vida feliz. Mas o demônio coloca, né? Olha, esse mundo é muito gostoso, a mulherada. Olha, você vai poder, com o teu conhecimento, enriquecer, ser um líder, ser um grande político. E a pessoa abandona o sacerdócio, que é onde ela é feliz, para ser infeliz. É uma pena. E muitos casais também traem a mulher, traem o marido, porque, né, assiste um vídeo pornográfico e vê que a mulher não é igual, o homem não é igual. Né? Não, eu tenho que achar alguém igual a essa mulher aqui do vídeo, né? E a pessoa se estrepa bonito, se lasca bonito, né? Queridos, aqui é uma questão de fé. Aqui para que vos possais alegrar e exultar no dia em que for manifestada a sua glória. Veja, a sua glória. Nós, queridos, nós vivemos pela fé porque nós cremos na ressurreição dos
dos mortos. Nós cremos no céu. Nós cremos na vida eterna. Tudo que a Bíblia diz que os sofrimentos dessa vida em nada se comparam com aquilo que Deus tem reservado para nós no céu. Correto? É óbvio que a vida não é fácil. É óbvio que viver a fé não é fácil, jejuar não é fácil, ser casto não é fácil. No mundo de hoje não é fácil mesmo. Olha a maneira como as pessoas se vestem dentro das igrejas, praticamente seminuas, né? Estava na missa hoje ali, gente seminua dentro da igreja. Lá em Balneário nem se fala, né? Vocês vão quase pelados dentro da igreja. É uma coisa que não tem explicação. Então, a modéstia, né? Mas veja, queridos, aqui está. Quando o filho pródigo, ele diz, ele reconhece, certo? Vou me levantar e vou voltar à casa do Pai. Faça isso hoje. Tudo o que você precisa é tomar essa decisão. Eu vou me levantar e vou voltar para a casa do Pai, para a igreja, para os sacramentos, para o confessionário, para o grupo de oração, para o teu sacerdócio, para o teu ministério de pregação. Meu Deus, quantos pregadores, irmãos meus, que eram grandes pregadores, abandonaram o ministério por causa da sedução do mundo? Que tristeza. Eram grandes pregadores. E a sedução do mundo tirou. Não, vou me levantar e vou voltar. Toma essa decisão. Volta para a tua vida de oração, volta para a palavra, volta para a missa diária, se possível, volta a assistir às pregações, para os retiros, volta para a piedade, volta para quem realmente te conduz ao céu, não ao inferno. Queridos, nós temos todos os motivos para sermos as pessoas mais felizes do mundo, certo? Porque nós somos parte da realeza de Deus, correto? Somos parte da realeza. Aqui diz, a palavra de Deus diz, por esses motivos, esforçai-vos quanto possível. Esforçai-vos, né? Fazer um esforço, correto? O Marcos aqui e a Meire, por exemplo, chegaram lá do Peru, né? Onde fizeram trilha, né? Então, vocês caminharam quantos quilômetros? Quase 100 quilômetros. Foi esforço ou não foi? Foi. Mas o que vocês viram não foi maravilhoso? Maravilhoso. Irmão, se você se esforçar, um dia os teus olhos se abrirão para realidades que você não tem nem noção. Não tem nem noção do que é o céu. Jesus revela a Santa Catarina Emmerich que, comparado com o céu, a terra não passa de um deserto. Não passa de um deserto. O céu é tudo para nós, meus irmãos. O céu é tudo para nós. É óbvio que nós temos que julgar as coisas que a gente vê, tem que usar deste mundo. Não temos que desprezar o mundo, as coisas deste mundo, a criação, a tecnologia, as posses, o dinheiro, não. Usar tudo isso para nós irmos para o céu e levar o maior número de pessoas para o céu. É? Então não é? Nós temos que ir para o céu. Porque o mundo vai desaparecer. É aí que está o problema do marxismo, do marxismo cultural, que o marxismo declarou a morte de Deus, a religião é ópio do povo. E o capitalismo selvagem fez do dinheiro o seu Deus, né? O marxismo declarou a morte de Deus e o capitalismo fez do dinheiro o seu Deus. Os dois estão errados. Então, porque nós amamos a Deus, nós colocamos todas as coisas a serviço de Deus. Porque Deus é o nosso tudo e nos dará tudo. Ele satisfará todos os desejos do nosso coração. É ou não é? Então, aqui que entra a santidade. Aqui diz, esforçai-vos, quanto possível por unir a vossa fé à virtude a ciência a temperança a paciência a piedade, a piedade o amor fraterno a caridade. Se essas virtudes se acharem entre vós abundantemente, elas não vos deixarão inativos, nem infrutuosos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
E aqui diz, portanto, irmãos, isso aqui que é importante, olha só, aqui está a mensagem principal. Portanto, irmãos, portanto, por tudo isso, né? Por tudo isso, cuidai cada vez mais. Ou seja, de uma maneira cada vez mais estreita, mais intensa. Cuidai cada vez mais em assegurar, aqui ó, em o quê? Assegurar a vossa vocação e eleição. Lembra que eu falei antes? Que antes da fundação do mundo Deus já tinha te chamado, te eleito? Então você cuida de assegurar essa eleição, essa vocação. E qual é a nossa vocação universal? A santidade. Correto? Eu tenho que olhar para mim. Deus me chamou a pregar, a evangelizar. Eu tenho que cuidar para assegurar essa vocação, essa eleição. Eu lembro que queria ser candidato a vereador. Tem uns que Deus chama para ser político, outros não. Mas no meu caso, Deus não me queria. E aí eu abri a palavra para pedir a Deus, dá uma resposta para mim, Senhor. Abri Atos capítulo 6, dali diz assim, não convém que deixemos de pregar para administrar. Administração pública, né? Não é? Deus tem outros chamados para ser político, né? Claro que tem. Mas não foi meu caso. Mas eu preciso assegurar a minha vocação, a minha eleição. Porque não basta começar bem, é preciso terminar bem. Correto? Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 fala o quê? Ser fiel até a morte. E eu te darei o quê? A coroa da vida. Eita! Olha só, lembra daquela passagem que Jesus ele foi obediente até a morte. E morte de cruz, né? E Jesus ele deixa as 99 ovelhas para em busca da ovelha que se desgarrou até encontrá-la. Certo? Olha, por isso que também nós ser fiel até a morte. E eu te darei a... Se Jesus diz que ele vai em busca até encontrá-la, significa que nada vai pará-lo. Nada vai pará-lo. Certo? De minha parte, eu tenho que ser, nada nem ninguém pode me impedir de ser fiel até a morte. Viu, irmãos? Até a morte. E quanto mais a gente envelhece, você sabe que a tentação vai aumentando? Por quê? Porque quando a gente é jovem, claro, a pessoa é mais bonita, mais sedutora, né? Atrai mais os olhares. Mas à medida que a pessoa vai envelhecendo, vem uma vozinha assim, você está indo já para a morte, você está perdendo muita oportunidade. Se você não aproveitar, outro aproveita. Não é assim? Não é? Vem aquela sedução, olha, a morte está chegando, aproveita enquanto ainda é tempo, enquanto você ainda pode. Não deixa passar a oportunidade. Não, e o diabo diz, não troque o certo pelo duvidoso. Na cartilha do diabo, eu repito, o que é o certo? É todo o prazer ilícito que o pecado proporciona. E o que é o duvidoso? É as promessas de Deus, é o céu, é a recompensa eterna. Não é? Irmãos, por isso que a Bíblia diz que as coisas que nós vemos são passageiras. O invisível é eterno. Amém? Então, por isso que lá em Colossenses capítulo 3 fala assim, buscai as coisas do alto e não as da... Porque a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Quando Cristo, a vossa vida aparecer, vós também aparecereis com Ele na glória. Amém? Então veja, tudo que você faz, isso está escondido. Está no tesouro, nos reservatórios do céu escondido. Mas quando aparecer, meu irmão, tudo que você fez, orou, jejuou, sofreu pelo reino de Deus, tudo isso vai aparecer.
Certo, irmão? Tudo vai? Aquele dinheirinho que você investiu na igreja, aquele dízimo que você pagou, né? Falando em dízimo, né? Aí perguntaram para você, e como é que você paga o dízimo? Eu dou o centésimo, eu dou a centésima parte, né? E você? Não, eu dou 10% do meu ganho líquido, né? Certo? Se a pessoa teve um ganho líquido de 100 mil, quanto é que é o dízimo? Não é 10 mil? Não é? É ganho líquido, estou falando. Certo? Lucro líquido. Não é? E aí perguntaram para o terceiro, e tu, como é que tu paga o dízimo? Quando eu ganho meu dinheiro, eu pego e jogo tudo para cima. O que Deus pegar é dele, o que cair no chão é meu. Não é? Tem gente que não paga o dízimo, não investe na evangelização, porque fala que tem... Por que tu não mete a mão no bolso? Não? Porque tem um escorpião aqui, eu não consigo meter a mão no bolso, tem um escorpião, né? Não é? Queridos, o fato é que Deus não mente. Sabe lá a promessa de Malaquias? Fazei a experiência e vereis se não derramo sobre vós bênçãos muito além do necessário. Deus vai mentir para você, meu irmão? Nunca. Não é? Não mente. Olha, é uma tristeza ver assim como a maioria das pessoas desprezam as promessas de Deus, né? E como isso traz sofrimento, principalmente para as missões, né? Não é? É uma pena. Uma pena mesmo. Né? É igual aquela história, né, o rei foi visitar um vilarejo, eu não sei, é mais ou menos assim. Aí ele sentiu fome, ele disse, olha, encontra alguém aí que traga um pouco de trigo aí pra gente fazer um pão aí pra mim, né? Aí encontraram um sujeito lá, foram na casa, bateram, olha, o rei tá precisando de um pouco de trigo. E ele, um sujeito bem sovina, esse rei aí, aproveitador, mas para me livrar dele, pega aí uns 10 grãozinhos de trigo aí. E aí, acaba de pouco, bateram depois na porta dele, o cara trouxe um saquinho, ele abriu, tinha 10 pepitas de ouro. Uma pepita de ouro para cada grãozinho de trigo. O homem pensou assim, por que eu não dei tudo? Se ele tivesse dado um saco de trigo, ele ia ganhar um saco cheio de pepita de ouro. Quando nós chegarmos no céu, meus irmãos, vai ser assim. A nossa mesquinhez, né? A gente vai perceber o quanto fomos mesquinhos diante da grandeza, da recompensa, da glória de Deus. E nós vamos dizer, por que eu não dei tudo? Não é? Por que eu não dei tudo? Não estou dizendo para você vender tudo aí, viver agora igual um mendigo, não estou dizendo isso. Mas tudo que você pode, certo? Tudo que você pode, que está dentro do teu alcance, isso, irmão, vai ter uma recompensa eterna. Teu tempo, teu dinheiro, teu talento, não é? Isso tem uma recompensa eterna. E aqui diz, olha, portanto, irmãos, cuidai cada vez mais de assegurar a vossa vocação. Agora olha a promessa. Procedendo deste modo, não tropeçareis jamais. Correto? Não tropeçareis jamais. Você já tropeçou? Meu, cara, quando a gente tropeça, o estrago é feio, né? Tem gente até que morre, né, quando cai, né? Tropeça. Quebra braço, quebra clavícula. Eu já vi gente morrer por causa de tropeço. Né? E aqui, assim, olha isso aqui. Assim vos será aberta largamente a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nosso quê? Nosso Senhor e Salvador. Irmão, quem é Jesus para você? Jesus é o centro da sua vida? Ele é o teu verdadeiro amor? Acima de todos os outros amores? Quem é Jesus para você, meu irmão?
Quem é Jesus para você, querido? Você já entendeu que Jesus ele é o teu Senhor e Salvador? O que isso significa? De que maneira isso se traduz na tua vida, no teu comportamento, nos teus relacionamentos? Como é isso, irmão? Quem é Jesus para você? Tinha até a história de um sujeito. O bispo foi visitar a casa foi almoçar na casa de uma pessoa. Aí entraram na sala. Aí o bispo olhou para um crucifixo e falou assim: puxa, que crucifixo bonito aqui na sala, né? Aí o homem começou já a dizer: olha esse crucifixo aqui, foi uma peregrinação que nós fizemos lá com o Celso, lá para a Terra Santa, Itália, né? E nós compramos isso, ele é todo encravejado de diamante, aqui é feito, a moldura é de ouro, né? Aí chegou a mulher lá com... Aí, é verdade, senhor bispo, esse crucifixo aqui já está há 20 anos aqui nessa sala, mas faz apenas um mês que Jesus se tornou o Senhor dessa casa. Queridos, eu pergunto, nós estamos vivendo sob o senhorio de Jesus? Jesus é de fato o Senhor da nossa memória, da nossa inteligência, da nossa vontade? Ou Jesus é apenas uma figura aí que eu admiro, como tantas outras figuras, né? Como se escreve em muitos livros, Jesus o maior psicólogo que existiu, Jesus o maior isso, Jesus o maior isso, né? O maior líder. Para nós isso não tem importância, irmão. Para nós o que importa é que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Senhor, é o Messias, é o Rei, é o Cristo, é o Quírios, é o Senhor, é o nosso Salvador. Por isso a decisão mais importante da sua vida é aceitar Jesus como o teu Salvador. Certo? Não tem decisão mais importante, porque essa decisão determina o destino eterno da tua alma. Amém? Irmãos, hoje parece que Jesus se tornou um estorvo. Não, um estorvo. É uma coisa absurda. Meu Deus, olha esses governantes ímpios, não dá para... É o demônio mesmo, né? É o demônio que quer tomar o lugar de Jesus, né? Que tomou posse da mente dessas pessoas ímpias, que rejeitam Jesus como Senhor, como Rei, como o centro do universo. Como diz o catecismo, Jesus ele é a palavra única, insuperável e definitiva do Pai. Amém? Não há outra palavra. Jesus ele não é apenas alguém que passou pela história. Jesus ele se encarnou na história, sim, mas ele não é apenas alguém que passou na história. Ele é o quê? O Senhor da história. Ele que tem a última palavra sobre a história. Jesus é ele que tem o desfecho da história humana. Ele que vem sobre as nuvens do céu para julgar os vivos e os mortos. É ele que o reino dele não tem fim. O reino dele não tem fim. E por isso que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei ele com ele e eu comigo. Essa porta, você pode até ver muitas vezes nos quadros, não tem maçaneta pelo lado de fora. Só quem está dentro é que pode abrir a porta. Abra a porta do seu coração. Você pode estar no estado mais miserável. Você pode estar podre por dentro. Mas se Jesus entrar, ele regenera a tua alma. Ele lava com o seu sangue toda a imundície, toda a podridão que está dentro e te faz a tua alma mais branca do que a neve. Ele limpa, ele purifica, ele salva, ele liberta. Ele te faz uma nova criatura. A Bíblia diz: quem está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Não deixe o demônio acusar você dizendo que você não tem jeito, que Deus não quer ver mais a tua cara, que não adianta eu buscar o confessionário, porque tudo está perdido, estraguei tudo. Você está... Não. Veja, irmão. Jesus ele entra não para condenar, para salvar, regenerar, restaurar. Certo?
Ele não vem para fazer uma enjambração, um concerto. Ele vem para fazer o quê? Novas todas as coisas. Amém? Para que você possa ser um homem inventivo, criativo, para que você tenha a força, o poder do Espírito de Deus, e nada mais nos é o quê? Impossível. Amém? Muitas vezes você está fraco, desanimado, desencorajado. Querido, você tem um Deus Todo-Poderoso. Amém? Abra-se esse poder. O Senhor, Ele quer derramar o Espírito Santo sobre você, para te reerguer, te fortalecer, tirar todo o sentimento de condenação, de medo, de angústia, de perturbação. Queridos, o mundo, deixa eu falar, o mundo está em crise desde que Adão e Eva pecaram. Fica tranquilo, essa guerra termina, vem outra. Fica tranquilo. O mundo está em crise e vai ficar em crise até a segunda vinda de Jesus. Mas Deus nunca entra em crise. Deus não vai à falência. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Irmão, Deus nos reuniu aqui para quê? Para derramar sobre nós o seu Espírito. Amém? Para derramar sobre nós o seu Espírito. Para que você, cheio do Espírito, você possa confessar o senhorio de Jesus e viver uma vida nova, uma vida de santidade, uma vida de serviço a Deus, uma vida que agrada a Deus, uma vida de liberdade, uma vida que vai te dar felicidade. Olha, irmão, a Bíblia diz que vale mais um pão seco com a concórdia, com a paz, do que uma mesa cheia de carnes com a discórdia. Amém? Você conhece gente que tem mesa farta, que não sabe nem o que comer de tanta coisa, mas o pau fecha todo dia, é briga, é acusação, é briga, é contenda, é discussão, é tristeza. Já viu disso? Irmão, mas se tem o Espírito de Deus, você pode chegar em casa e dizer, meu bem, cheguei, o que tem hoje? Tem um pão seco, mas se tiver concórdia, meu irmão, vale mais do que uma mesa cheia de carnes com a discórdia, que tem paz, tem alegria. Amém? Isso chama-se transformação. O Espírito Santo vem nos transformar nosso coração, transformar nossa mentalidade, transformar a nossa vida. O que o mundo precisa de hoje? Do Espírito Santo. O mundo não precisa de um plano econômico, uma reforma tributária. O mundo não precisa de mais tecnologia, disso daqui não. O mundo precisa do Espírito Santo. As famílias precisam do Espírito Santo. Os casais, os filhos, as universidades, as empresas precisam do Espírito Santo. Porque onde há o Espírito Santo, há ordem, há propósito, há alegria, há paz, há avanço, há inventividade, há criatividade, há vitória, há força. Amém? Amém. Há coragem. Como diz a palavra, nós somos perseguidos, mas não abatidos. Amém? Amados, nós vamos hoje, com essa certeza de que Deus nos reserva as suas maiores e mais preciosas promessas, quero dizer para você, coloca toda a tua confiança na palavra de Deus e toma uma decisão. Eu vou dar todos os passos para viver uma vida de santidade, para servir ainda mais o meu Senhor, para amar ainda mais o meu Senhor. E deixa eu dizer, lá no Salmo 36, versículo 4, fala assim, põe tuas delícias no Senhor e os desejos do teu coração Ele atenderá. Você tem desejos humanos? Tem? Comprar um carro novo, uma casa, não sei, pagar uma dívida. Quem não tem? O Senhor vai realizar esses desejos. Deus não é contra você, querido. Lá, Romanos 8, 32 em diante, aquele que não poupou o seu filho, mas por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Amém? Queridos, toma essa decisão, abra-se inteiramente ao Espírito de Deus. E o Senhor vai pegar você ali, do jeito que você está, com a tua personalidade. Deus não vai
Deus não vai querer pedir de você algo que não é de você. Não, Ele quer uma transformação. Ele quer tomar as rédeas da vida, as rédeas da sua vida. E Ele vai realizar todos os desejos do teu coração. Amém? É uma questão de fé. É uma questão de nós assegurar a nossa eleição. E para que asseguremos a nossa eleição, a nossa vocação, e entremos, e o reino de Deus se abra largamente as portas, e entremos na posse das maiores e mais preciosas promessas de Deus, convido você a ficar de pé agora. Eu queria até pedir, inclina um pouquinho a tua cabeça. Pode filmar o pessoal ali. Queria convidar você a orar comigo agora. Se você quiser, eu vou ajudar você. Diga, querido Jesus, Tu és Deus que desceu à terra. Tu és superior a todos. Tu és o Rei dos Reis. Senhor Jesus, humildemente, eu reconheço que sou pó e cinza. Não sou o dono da minha vida. Eu te suplico, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu reconheço diante de Ti, Jesus, que sou pecador. Necessito de salvação. Senhor Jesus, eu clamo o Teu sangue precioso. Lava, Senhor, todo o meu pecado. Eu confio na Tua misericórdia. Amado Jesus, Tu veio ao mundo não para condenar, mas para salvar. Sou Tua ovelha, Senhor. Muitas vezes desgarrada. Eis-me aqui, Senhor. Toma-me em Teus braços. Me leva de volta para o redil. Senhor, humildemente, eu quero Te pedir agora, derrama sobre mim o Espírito Santo. Batiza-me com Teu Espírito Santo. Enche-me do Teu Espírito, Senhor. Tira do meu peito esse coração de pedra e mete ali, Senhor, um coração de carne. Senhor, sou orgulhoso, soberbo, obstinado. Me perdoa, Senhor. Transforma a minha mentalidade. Liberta-me, Senhor, de todo o laço do demônio. Eu renuncio a Satanás, às suas mentiras, às suas seduções. Eis-me aqui, Senhor. Eu tomo a decisão de me esforçar, Senhor, ainda mais, cada vez mais, para crescer ainda mais na graça e no conhecimento de Ti. Ó Deus Espírito Santo, eu entrego em Tuas mãos as rédeas da minha vida. Conduze-me no caminho da santidade, a mim e a minha família. Eu apresento a Ti todos os meus planos. Tenho certeza, Senhor, de que tudo vai dar certo, tudo vai prosperar. Eu vou vencer, Senhor. Eu vou superar. Eu vou vencer, Senhor. Tu estás comigo, Senhor, aplanando o caminho à minha frente. Eu vou vencer essa prova, Senhor. A porta que Tu abres, Senhor, ninguém fecha. A porta que Tu fecha, ninguém abre. Eu Te peço agora, Jesus, meu Senhor, meu Salvador, abre toda a porta de bênção, de saúde, de reconciliação, de paz, de alegria, de felicidade, de santidade, de bênção, Senhor, para mim, para minha família, para os meus descendentes, até a Tua segunda vinda, Senhor. Que toda a minha descendência
seja próspera, feliz, abençoada, protegida pelo teu sangue. Senhor Jesus, eu coloco sob a proteção da tua cruz o meu corpo, a minha mente, a minha alma, a minha memória, a minha inteligência, a minha liberdade, a minha vontade, Senhor. Finalmente, Senhor, eu submeto inteiramente, sem reservas, sem precauções, a minha humana vontade, a tua divina vontade. Ó Maria, Mãe de Jesus, vós sois a onipotência suplicante. Eu te peço agora, Mãe, com o poder e a missão que recebeste de Deus, esmaga a cabeça da serpente. Esmaga a cabeça da serpente, Mãe. Eu peço, Mãe, toma-me pela mão e conduze-me no caminho da santidade. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, São Padre Pio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Viva nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Viva Nossa Senhora. Viva o reino de Deus. Amém.